Obrigado, Roseni. Boa noite, queridos. É uma alegria estar aqui depois de 2, 3 anos, ainda mais nos celebrando esse ministério pastoral tão abençoador de tantas vidas. Graças a Deus pela vida da Roseni. Graças a Deus por estar aqui depois de já mais de 2 anos. Logo que começou a pandemia, a Roseni me convidou para vir falar aqui, num modo de live, né? Na época eu nem sabia direito o que era live, estava tudo começando, e aí eu lembro que eu disse para ela, ficou meio desajeitado em live, acho que eu não sei fazer isso direito, né? Tinha a expectativa também de que ia passar tudo logo, né? Era o começo da pandemia, já se foram mais de 2 anos, mas olha que legal, a pandemia ainda está por aí, a gente está aqui também, né? De um jeito ou de outro, um pouco afastadinho, de máscara e tal, mas estamos aqui, né? Graças a Deus por isso. Muito bem. Nessa noite eu dei o nome de Definhamento e Florescimento, nossa saúde mental após a pandemia, para essa palestra. Quando dei o título dessa palestra para a Roseni lá em dezembro, ainda não tinha ideia do que iria acontecer com essa variante Ômicron, né? Então, naquele momento, quando eu disse após a pandemia, era após mesmo, assim, eu achava que estava acabando mesmo, né? Infelizmente, a gente tem que começar a palestra hoje com essa notícia que não é muito agradável, né? Não está terminando, né? O diretor da Organização Mundial de Saúde hoje deu um recado muito claro assim para o mundo inteiro. Olha, pessoal, muita calma nessa hora. A pandemia está longe de acabar. Essas foram as palavras, né, do diretor da OMS. Mas o fato é que, então, após a pandemia, tem esse sentido de que é após, mas após desde que começou. Então, é após porque começou lá atrás, enquanto ainda não terminou. Senão vão falar aí nas redes sociais que eu comecei já o primeiro slide com fake news, né? A pandemia acabou. Não é isso, ok? Vamos lá. Começar falando sobre quais foram os impactos dessa pandemia na saúde mental das pessoas. Então, tem um estudo brasileiro que foi conduzido pela equipe do professor André Brunoni, no Instituto de Psiquiatria do HC da USP, que verificou o que aconteceu ao longo do ano de 2020 com a população em termos de incidência de transtornos psiquiátricos. O resultado geral desse estudo foi que, surpreendentemente até, não houve um aumento e nem uma diminuição significativa da taxa de depressão e de transtornos relacionados à ansiedade na população brasileira. Isso no ano de 2020, comparando o mês de abril, ainda mais ou menos começo da pandemia, com uma segunda aferição no mês de dezembro daquele ano. Agora, olhando com um pouco mais de cuidado os dados desse estudo, que foi publicado apenas nesse ano, o que podemos verificar é que houve uma diminuição de depressão e ansiedade durante o primeiro ano de pandemia em pessoas com bons relacionamentos, ou usando as palavras dos autores do artigo, com boa qualidade de relacionamentos. Olha como isso é importante. Por outro lado, houve uma piora de depressão e ansiedade em pessoas desprivilegiadas socioeconomicamente, né? Já nos Estados Unidos, houve, segundo um estudo publicado no periódico Lancet, no dia 4 desse mês, um aumento de depressão em 2021, então dados mais recentes, em relação a 2020. Houve uma correlação de piora da depressão com baixa renda, perda de emprego, falta de creche, então pessoas que não tinham de colocar os filhos durante a pandemia,
tendo eles que ficar em casa, perda de parentes e pessoas solteiras, né? Essas evoluíram pior. Não sabemos o que aconteceu depois de 2 anos no Brasil. Provavelmente algo muito semelhante do que aconteceu nos Estados Unidos, uma piora dos índices de saúde mental, né? Isso parece coerente com o que a gente, por senso comum, imagina. Existe uma história de que após grandes tragédias, grandes desastres, guerras, isso ficou muito evidente após as 2 grandes guerras, onde se imaginava que o índice de sofrimento mental pioraria durante aquele acontecimento. Isso não piorou, mas piorou depois que tudo terminou. Então, após grandes guerras, as taxas de suicídio costumam se elevar, enquanto durante as guerras eles permanecem estáveis ou mesmo caem, provavelmente por uma questão de instinto de sobrevivência. A gente quer lutar para continuar vivo, mas a gente se cansa com o tempo. O que pode ter acontecido com cada um de nós durante essa pandemia? Então, saindo um pouco do quadro epidemiológico macro e aterrissando aqui para cada um de nós. Se você sente que você não está muito bem depois de 2 anos e pouco de pandemia, o que pode ter acontecido com você? Né? Tem que devem estar super bem, ok? São pessoas bastante resilientes. Agora, algumas podem estar deprimidas. Outras podem estar sofrendo de um transtorno de ansiedade. Já outras podem estar apresentando o que tem sido chamado de um quadro de definhamento, ou languishing, em inglês. Esse termo languishing, que eu vou explicar daqui a pouquinho, ele veio à tona na mídia a partir de um artigo que foi publicado no The New York Times por um psicólogo chamado Grant. Esse psicólogo, ele naquele artigo definiu aquilo que ele achou que eram alguns critérios para definir um quadro que ele via com muita frequência nas pessoas. Esse artigo teve uma repercussão imensa e algumas pesquisas já têm sido conduzidas em psiquiatria e psicologia para estudar o que é esse quadro que tem acometido tanta gente. Mas antes de falar desse definhamento, eu queria deixar bem claro que algumas pessoas podem estar deprimidas. E se essas pessoas estão deprimidas, elas têm que procurar ajuda médica. Depressão não tem tanta dica como essas dicas que eu vou procurar dar ao longo da palestra para você melhorar a sua saúde mental e talvez sair desse estado de definhamento. Se você está deprimido, você precisa procurar o médico, de preferência um psiquiatra, mas pode ser um bom clínico e talvez você precise de medicação. Como saber se você está deprimido? Esses são os critérios que se usa internacionalmente. Se você tiver há pelo menos 2 semanas com pelo menos 5 desses seguintes critérios, sendo que desses 5, pelo menos 1 é o item 1 ou 2, você está deprimido. Então, se o seu humor estiver consistentemente ou a maior parte do tempo para baixo durante 2 semanas, se houve perda do interesse ou do prazer em quase todas as atividades, se houve perda ou ganho do apetite ou de peso, se houve insônia, pode ser dificuldade para pegar no sono, pode ser acordar no meio da noite e ficar um tempão acordado e depois dormir de novo, ou pode ser acordar 3 horas da manhã, 4 e não dormir mais. Ou se você está dormindo demais, é outro critério. Se você tem se sentido lento, devagar para pensar, parece que o processamento das suas ideias está devagar, esse é outro sintoma. Ou se você anda agitado, inquieto. Item 6, fadiga ou perda de energia, você está tendo que forçar para fazer as coisas, tudo parece difícil, né? Ou você acorda de manhã pouco revigorado, ou já acorda cansado. O item 7, sentimentos de inutilidade,
ou culpa excessiva, ou inapropriada. Você está se sentindo culpado por coisas que todo mundo fala, mas isso não tem nada a ver, não é sua responsabilidade, você não fez nada de errado, ou culpas lá do passado que estavam enterradas em algum lugar e têm atormentado tua cabeça, ou você tem se sentido inútil, um peso, um fardo para as pessoas. Item 8, capacidade diminuída para pensar, se concentrar ou tomar decisões. E item 9, pensamentos recorrentes de morte ou de suicídio. Né? De repente começa a vir na tua cabeça a imagem de você num caixão. Por que isso está vindo toda hora na cabeça? Né? Ou então, talvez seria melhor se eu morresse, isso aqui é só sofrimento. Ou, não passo mais adiante, talvez seja melhor eu providenciar a minha morte. Ok? Qualquer ponto desse espectro indica provavelmente um quadro depressivo. Você deve procurar um médico também se você tiver com um transtorno de ansiedade. Não apenas uma ansiedade difusa, porque a gente está vivendo o tempo... Está falhando de vez em quando o microfone, né? Mas vamos lá. Agora, você deve procurar ajuda médica se você estiver tendo ataques de pânico. O que são ataques de pânico? São crises súbitas de ansiedade. Você pode estar fazendo qualquer coisa, pode estar lavando a louça, pode estar andando na rua, pode estar assistindo uma palestra, e de repente o seu coração começa a acelerar, você começa a sentir uma sensação de sufocamento, parece que o ar não entra, os pulmões não ventilam, você começa a ficar gelado, suar frio, começa a tremer, você começa a ter uma sensação de constricção no peito, parece que está tendo um infarto, suas mãos podem começar a formigar, parece que você está tendo um derrame. No fundo, parece que você vai morrer, uma sensação de morte iminente. Isso pode durar em torno de 30, 40 minutos, às vezes até 1 hora, numa intensidade crescente, depois decrescente de sintomas e depois costuma passar. Isso é um problema médico, precisa ser tratado. Quando isso continua a se repetir, esses ataques de pânico ao longo de algum tempo, pelo menos 1 mês, e entre os ataques de pânico, a pessoa começa a conviver com uma sensação de que ela vai passar mal de novo, vai passar mal a qualquer momento. Isso é o que a gente chama de síndrome do pânico ou transtorno de pânico. Precisa procurar médico também. Ou se por causa do medo de ter esses ataques de pânico, a pessoa começa a se privar de determinados ambientes, de determinadas atividades. Começa a se esquivar de situações onde ela pensa que se ela passar mal, ela não vai conseguir escapar daquela situação, ou não vai ter socorro médico, ou não vai ter ninguém para ajudar. Isso é o que a gente chama de agorafobia. Tem um tipo de agorafobia que a gente tem visto em alguns pacientes durante essa pandemia, que é uma esquiva de determinados lugares, ou contatos, ou atividades, pelo medo de pegar o vírus. Em alguns pacientes, a gente vê que isso é extremamente exagerado, né? Ultrapassa em muito os limites do senso comum, daquilo que se conhece como probabilidades reais, ou aumento de probabilidades reais de se contrair a doença. Um tipo de agorafobia, que tem sua modalidade específica de tratamento. Nesses casos, há também a necessidade de procurar um médico. Mas como o tema da palestra não é esse, vamos a ele então, a gente vai falar sobre algo que não é doença, mas é uma reação que muita gente está tendo e um quadro que muita gente está levando de maneira arrastada. Para esse quadro não há indicação precisa de procurar um médico, ok? Talvez há necessidade de ajuda através de esclarecimento, talvez de algumas dicas que eu vou dar aqui para vocês, recomendações de o que é que a gente pode fazer para tentar sair de um quadro desses. O que aquele autor, o Adam Grant, descrevia como definhamento? Uma sensação, quando a gente faz um discurso assim, tudo bem com você? Estamos aí, estamos vivendo um dia após o outro, vamos levando. Vamos levando, assim, banho-maria ou levando no automático. Nada muito legal, mas também já me acostumei. Vamos levando. Ou então,
E aí, como é que você está? Vai. Indo. Ou não estou nem bem nem mal. Na verdade, não estou nada. Estou nada. Estou assim, embotado, anestesiado. Estou levando. Um sentimento de desamparo ou de desalento. Compreensível, né? Esse vírus puxou o tapete da gente muitas vezes. Quando a gente tentava se reerguer, parecia que as coisas estavam retomando, a coisa vinha de novo. A gente tinha que se retrair de novo, voltar para casa de novo, abandonar atividades de novo. Né? Uma sensação de que é algo que foge totalmente do nosso controle. O que a gente podia fazer para esse vírus aí parar de circular? Tá, além de tomar vacina, usar máscara, essas coisas. Não muito mais, né? Não muito mais. Sensação de estagnação. A vida está em stand-by. Né? E até o vírus está aí, esse vírus atual parece que não é tão malvado assim, ele só é muito infectante, e há a sua malignidade nisso, é óbvio, mas não é tão letal. E a gente pode até estar aqui reunidos, mas pode haver uma sensação de estagnação. Tá, eu estou aqui depois de tanto tempo, que bom, mas eu não sou mais o mesmo. Alguma coisa aconteceu comigo que eu não vibro mais como antes. É meio estranho, mudou, eu estou diferente. Sentimento de vazio, de falta generalizada de motivação. Eu até faço as coisas, mas, sei lá, estou meio diferente aqui por dentro. Uma sensação de mal-estar mental. Sabe, não estou muito bem. Não está péssimo, mas está deprimido, mas estou muito bem. Ou uma falta geral de bem-estar. Não posso dizer que eu estou bem. Estou bem. Né? E já há um estudo mostrando que esse quadro de definhamento é um fator de risco para depressão e para transtorno de ansiedade. Se a pessoa se arrasta assim por muito tempo, daqui a pouco ela está de verdade deprimida. Ou ela está desenvolvendo um quadro de pânico, um quadro de ansiedade mais grave. O que pode ter acontecido para esse definhamento acontecer? Será que foi desamparo aprendido? Então, algumas décadas atrás, um psicólogo e a equipe dele, um psicólogo chamado Martin Seligman, ele fez o seguinte experimento. Botou alguns cachorros numa caixa e o piso dessa caixa emitia choques elétricos ao controle do pesquisador. Metade dos cachorros estavam soltos e metade desses cachorros estava presa por uma corrente. E eles faziam o seguinte: tocavam uma campainha e em seguida davam um choque. Tocava a campainha, dava o choque. Tocava a campainha, dava o choque. Repetia, repetia e repetia. Depois de algum tempo, davam só o alarme e não davam o choque. Os cachorros que estavam soltos, quando dava choque, eles pulavam para fora da caixa. Depois eles ficaram condicionados. Era só tocar o alarme, não precisava nem dar choque, eles já pulavam fora da caixa. Depois o que eles fizeram? Soltaram das correntes aqueles cachorros que não podiam ter pulado fora da caixa, só ficavam tomando choque, ouvindo o alarme e tomando choque. E aí eles soavam só o alarme. Esses cachorros não pulavam fora da caixa. Eles ficavam tomando choque. Eles podiam pular fora. Eles não estavam mais acorrentados. A esse fenômeno se denominou desamparo aprendido. Então parece que há alguma coisa nos nossos cérebros que, quando a gente passa por muitas situações em que a gente não consegue escapar e não tem nada para fazer para escapar, e passa por isso repetidas vezes, a gente pode depois permanecer entregue. Né? Pode fazer o que quiser de mim. Vírus pode vir de novo sobre nós, porque eu não tenho mais o que fazer. Já tentei de tudo, já tentei recomeçar, e você me puxa o tapete de novo. Então eu estou aqui. Né? E aí o vírus já nem vem mais e você continua estagnado. Você não pula mais da caixa. Continua tomando choque. Será que foi um tipo de transtorno de estresse pós-traumático? Pessoas que passam por situações de trauma se tornam muitas vezes esquivas, permanecem com um afeto embotado, negativo,
permanecem hipervigilantes, o perigo está à espreita o tempo todo, veteranos de guerra se comportam dessa forma, pessoas que sofreram abuso físico, abuso sexual. Será que a gente está com esse tipo de estresse pós-traumático causado por 2 anos e meio de microtraumas? Cada vez que a gente vai para as notícias, era, né? Agora nem tanto, mas era cada vez pior, né? Microtraumas todos os dias. Será que foram as adicções digitais? Não é? A gente ficou em casa, o que a gente faz em casa? Além de trabalhar muito, claro. A gente ficou em casa na internet, a gente ficou nas redes sociais, a gente ficou dormindo tarde, vendo Facebook, Instagram. E existem estudos, um estudo japonês com mais de 2.100 universitários, mostrando que uso de redes sociais 3 ou mais horas por dia está fortemente associada com depressão e transtornos de ansiedade. Então, a gente recomenda no máximo 2 horas de uso de rede social por dia. Acima disso, existem estudos mostrando um aumento de risco para a ansiedade, para a depressão. Outro estudo também mostra que depois de algum tempo em rede social, as pessoas imediatamente após se desconectarem, para a maioria das pessoas o sentimento é de angústia, de vazio ou de tristeza. Né? E a gente ficou muito tempo entregue às redes sociais. Essas são hipóteses minhas, hipóteses que não foram estudadas. Agora que eu descrevi o que é definhamento, alguém pode pensar, acho que eu estou assim, acho que eu definhei, acho que eu não sou mais o mesmo. O que eu posso fazer agora, né? O que eu posso fazer para florescer novamente, para recuperar a vida como era antes? Se não a vida objetivamente, mas aqui dentro, aqui dentro. O que é que eu devo cultivar? Tem alguma coisa, algum hábito que eu possa desenvolver, alguma ação que eu possa fazer para melhorar? Então eu vou começar a dar algumas dicas para vocês. Essas dicas, essas recomendações, eu procurei fazê-las não do que eu acho, mas todas elas extraídas de estudos publicados na área de psicologia positiva e psiquiatria positiva. Vocês vão ver que muitas dessas dicas, recomendações, parecem assim de senso comum. Não é nada que você diga para muitas delas, nunca ouvi falar nisso, ou nunca pensei nisso, ou me parece algo assim desconcertante. Não, muitas delas nos parecem óbvias, mas talvez a gente não pratique, a gente só sabe que deveria ser assim. E se você quer melhorar, esses estudos indicam que as pessoas que praticam essas coisas têm uma percepção interior de maior bem-estar ou de maior felicidade. Aqui eu não vou entrar em categorias conceituais, filosóficas, muito abstratas de felicidade, se é uma felicidade mais hedônica ou uma felicidade baseada em viver virtuosamente, como diziam os gregos, não é? Não. Você sabe o que é felicidade, você sabe o que é estar bem, quando você está bem. Primeira dica, ajuste o seu ritmo circadiano. Em geral, isso significa, para a maioria das pessoas, dormir mais cedo e acordar mais cedo. A maioria das pessoas se habituou a dormir mais tarde durante a pandemia, ou porque não estava trabalhando, ou porque passou a ter horários flexíveis de home office, ou porque já estava na internet mesmo, lá deitado na cama, no celular, há bastante tempo, e a hora ia passando, quando viu, já era 2 horas da manhã. Né? Então, eu costumo dizer para muitos pacientes, assim, olha, você precisa voltar a dormir em horário decente. 2 horas, 3 horas da manhã não é horário decente para dormir. Né? E não adianta aí você dormir mais 7, 8 horas, acordando às 10, 11 da manhã, o sono não será reparador.
A arquitetura neurológica do sono, quando dormido em horário errado, é totalmente diferente da arquitetura neurológica do sono no horário ideal. Né? Todo mundo aqui deve ter uma ideia de quais foram os dias em que dormiu em determinado horário e acordou em determinado horário e se sentia bem, revigorado. Para a maioria das pessoas, isso significa dormir entre 10, 11 da noite e acordar por volta de 6, 6 e meia da manhã. Né? Dormir entre 7 a 8 horas por noite. Depois dos 40 anos, há uma tendência a diminuir a quantidade de horas necessárias. Agora, existem os grandes dormidores, pessoas que precisam de 10, 11 horas de sono? Existem. A incidência disso é de 2% da população. Pouca gente. Então, provavelmente, você precisa de 7, 8 horas de sono, e se você dormir mais cedo e acordar cedo, você vai se sentir melhor. Segunda coisa que você tem que pensar em investir, se você quiser sair desse estado de estar meio ali patinando, de estar meio na lama sem conseguir sair do lugar, esse languishing, é pensar nos seus relacionamentos. Você deve pensar se há relacionamentos importantes na tua vida que você precisa consertar, que você precisa reparar. E durante essa pandemia, muita gente rompeu muitos relacionamentos por diferença de opinião política, ideológica, sobre vacina, sobre se era para ficar em casa ou se não era no começo da pandemia. Gente na família que tinha que trabalhar de qualquer jeito e outros que podiam ficar em casa, e os que podiam ficar em casa, trabalhar de casa, julgavam aqueles que iam trabalhar como pessoas irresponsáveis. Talvez você tenha parado de falar com algumas pessoas, um grande amigo que você discordou em algum momento e parou de falar com ele. Parece que a poeira já baixou um pouco, parece que há cada vez um consenso maior de quais são as medidas que a gente tem que tomar para se cuidar. Né? Restam poucos adeptos de teorias da conspiração por aí, em torno de 20% a 30%. Né? É bastante ainda, né? Mas para muita gente já caiu a ficha. Então pensa se não dá para deixar para lá tudo isso. Pensa em com quem é que você precisa retomar contato. Peça perdão, né? Peça perdão. Acho que todo mundo aqui é cristão, né? O cristão, ele não pode só perdoar assim de coração, ter um coração aberto para o perdão. Isso faz parte, é importante, mas isso na prática não dá em nada. Se você não for atrás da pessoa com quem você quer se reconciliar, quem você quer perdoar, qual que é o efeito disso, né? Na prática, nenhum. Né? Foi o que Deus fez para quem crê no Deus cristão. Né? Graça para conosco, ele sempre teve, né? Coração aberto. Agora, ele teve que vir aqui no meio da gente e assumir essa sujeira toda, se encarnando na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, para de dentro dessa realidade, ele tirar a libertação e transformar a realidade. Né? Então, a graça de Deus custou muito caro. Ok? Então, custa caro para a gente também, a graça que a gente tem para com o outro. Procurar o outro para se reconciliar. Você vai sofrer com isso. Você vai ter que se humilhar. Você vai ter que assumir talvez uma culpa que não é tua. Talvez você tinha razão quando você brigou. Não é? Foi o que Deus fez, assumiu a culpa que não era dele. Esse é o perdão cristão. Também ajuda nesse processo de perdoar, você olhar o outro com compaixão. Dá a ele o benefício da dúvida. O que é dar o benefício da dúvida? É pensar assim, acho que ele não foi tão malvado assim, acho que ele estava mal naquela época. Acho que ele não estava com a cabeça boa, ou não estava muito bem esclarecido. Naquela época, ninguém sabia o que pensar direito. Vai ficar mais fácil de perdoá-lo.
Procurar velhos amigos, né? Às vezes tem algum amigo lá de trás que você não fala há 2, 3 anos, ou só manda WhatsApp. Talvez ele esteja esperando você ligar. Ele não quer te incomodar. Você também não quer incomodá-lo. Mas você está esquivo em casa, se sentindo sozinho. Liga, faz esse esforço. Ou procure fazer novos amigos. Novos amigos. Aqui, por exemplo, num ambiente tão propício. Outra área que a gente deve investir, pode passar o próximo, por favor? Tenho que avisar ali, porque eu não estou controlando os slides. É gratidão, cultivar gratidão. Como é que a gente cultiva a gratidão quando a gente está assim amargurado, né? Perdi tanta coisa durante esses 2 anos, perdi dinheiro, ou perdi emprego, perdi amigos, perdi a paz, perdi igreja, sei lá. Briguei com o pastor da minha igreja, agora não sei para onde eu vou, porque ele falou não sei o que eu não concordo. Né? Como desenvolver gratidão? Então, gratidão é uma virtude. Várias dessas coisas que eu vou falar são virtudes, virtudes humanas, que a gente pode cultivar. O que é virtude? Virtudes são hábitos que a gente cria por repetição, pela prática, e que com o tempo se tornam cada vez mais naturais da gente praticar, mais automáticos. Cada vez a gente precisa fazer um esforço menor para que aquilo se manifeste na vida da gente. Então, cultivar a virtude da gratidão pode ser feito. Como? Muitas vezes eu peço para os pacientes fazerem um diário de gratidão. Vocês já ouviram falar nisso? Chega ao final do dia, separa 5 minutos, pensa em 3 coisas boas que lhe aconteceram. Ou 3 coisas bacanas que você viu, 3 palavras bonitas que você ouviu, algum momento em que você se sentiu bem, alguma coisa legal que aconteceu. 3 coisas. E agradeça por elas. Né? Agradeça a Deus. Tem gente que não crê em Deus, agradece. Né? Não. Você crê em Deus, agradeça a Deus. Você pode fazer uma carta de gratidão. Uma carta de gratidão para alguém. Puxa, eu amo tanto aquela pessoa, ela me faz tão bem. Ou lá atrás ela me fez algo tão bom, e eu acho que ela não tem nem consciência disso, como aquilo me marcou. Eu gostaria que ela soubesse. Você pode fazer uma carta. Você pode marcar uma visita para aquela pessoa e entregar a carta. Mas isso não me parece natural. Não é mesmo. São exercícios que você vai fazer se você quiser sair desse estado de embotamento, de estagnação, de definhamento. Cultivar amor. É possível cultivar amor? É possível cultivar atos de amor. Você pode resolver dar um presente para um amigo seu, alguma coisa que você sabe que ele gosta, presente para sua mãe. Né? Você pode convidar a sua esposa para jantar. Né? Você pode fazer a visita de gratidão, essas coisas se misturam. Você pode fazer mais vezes declarações, elogios para o seu pai, para a sua esposa, para o seu filho. Cultivar amor. Você pode fazer meditação de bondade amorosa. Né? Parece uma coisa meio budista, né? Se for, tudo bem. O que é isso? Meditação de bondade amorosa. Então eu vou separar aqui 5 minutos para meditar no amor de Deus. Não só por mim, mas no amor que Ele tem por todos. Por todos. Né? Então você vai separar um tempo para pensar, puxa, eu amo as pessoas. Eu tenho carinho por cada pessoa, eu quero o bem de cada pessoa que eu conheço. Vai lembrando das pessoas que você ama, que você já amou no passado, desejando o bem para elas, sentindo esse afeto.
Você pode contemplar o mundo, a criação, e pensar como tudo isso é bom, como isso manifesta o amor de Deus, como isso é bom para mim. Isso é exercício de meditação amorosa, de bondade amorosa. Não é? Quem crê assim em energia vai crer que tem assim uma energia saindo do coração. Não é? Quem crê que isso pode ser oração, que Deus está ouvindo, transformar isso em oração também pode ser. Né? Vocês já viram aquela imagem católica do Sagrado Coração de Jesus? Quem conhece essa imagem? Uma figura de Jesus com o peito aberto, o coração com uma coroa de espinhos, irradiando luz, e uma face muito amorosa de Jesus Cristo. É mais ou menos isso. Cultivar esperança. É possível cultivar esperança, mesmo em tempos difíceis? É possível fazer alguma coisa para aumentar a minha esperança? É claro que esperança pode ser vista, assim como a caridade, o amor e a fé, como uma virtude que Deus infunde na alma, o que a gente costuma chamar de virtude teologal. Deus faz e acabou. Quando a gente fala de esperança no cristianismo, a gente está falando mais de esperança que tem a ver com o porvir, com a vida eterna, com a vida em Deus eterna. Ok? Agora, essa esperança aqui que eu estou dizendo é uma esperança virtude humana, algo que a gente pode construir através do hábito relacionado à maneira de pensar. Esperança no sentido de crer que nós podemos encontrar caminhos até os objetivos desejados. Então, apesar dessa pandemia, de tudo que aconteceu, de tudo que eu perdi, eu ainda tenho objetivos e eu consigo enxergar caminhos para chegar lá. E esses caminhos são possíveis de serem trilhados desde já. Isso é ter esperança. Que maneira de pensar pode favorecer-nos a nos tornarmos mais esperançosos? Em primeiro lugar, não assumir culpa por fatores que são externos, alheios à minha vontade. Então, não assumir culpas, responsabilidade por tragédias, por vieses, por coisas ruins que aconteceram na minha vida, mas que aconteceram por culpa da pandemia. Não é porque eu fui displicente, negligente, deixei de fazer isso ou aquilo. Então, quando você se sentir culpado por alguma coisa que aconteceu, procure perceber se há fatores externos que não dependeram de você e que foram determinantes para que aquilo acontecesse. Isso vai aliviar a tua culpa e vai te tornar mais esperançoso. Em segundo lugar, não generalizar o fracasso. Pessoas mais otimistas, que têm mais esperança, são pessoas que conseguem enxergar exatamente onde é que o desastre, o problema, a perda aconteceu. E não deixa essa visão se espraiar para todas as áreas da vida ou para tudo o que ele faz. Hoje, por exemplo, eu atendi um moço que dizia o seguinte: parece que tudo que eu fiz deu errado nos últimos anos. Tudo que eu faço dá errado. De fato, algumas coisas tinham dado errado, mas outras tinham dado certo. Terceiro, perceber o fracasso como temporário e não como permanente. Você acredita ainda que isso tudo vai passar? Não foram 2 dias, está sendo mais, mas vai passar. Você está aqui hoje, você aguentou 2 anos. Você vai aguentar mais 1, 2? Vai. Vai terminar o mês que vem? O Omicron vai embora e não vai aparecer nenhuma variante maligna? Quem sabe? Então,
não é permanente. Esse mesmo rapaz disse para mim hoje assim: olha, eu fui promovido no final do ano, mas eu não fiquei feliz. Porque eu precisava dessa promoção, mas na verdade eu não vejo para o meu futuro ficar num escritório o dia inteiro. E se eu sou promovido, eu começo a ganhar mais, eu fico mais preso à empresa, mais responsabilidades. Daqui a pouco eu não consigo mais sair do emprego que eu estou para mudar radicalmente minha carreira. E eu disse para ele: puxa, você está entendendo essa promoção como uma pedra, assim, um túmulo, né, que fechou, assim, te fechou dentro do túmulo, não tem mais possibilidade para você. É uma promoção para sempre, né? Não, você foi promovido agora. Celebre agora, trabalhe bem agora. Você pode fazer uma faculdade esse ano, à noite, você pode ir fazendo a transição da sua carreira. Por que você está se sentindo preso a essa promoção? Você está exagerando. Isso aqui não é uma promoção para sempre. Você foi promovido agora. Daqui 6 meses não sei o que vai acontecer. Não? E enxergar a crise, o colapso, como motor de desbravamento, de reconstrução. Quem aqui, durante a pandemia, reavaliou a própria vida? Eu reavaliei muito. Nos primeiros meses de pandemia, né, primeiro mês principalmente, o consultório deu uma esvaziada. Né? Não tinha ainda teleconsulta nas primeiras semanas, ou as pessoas depois também não sabiam como fazer com esse negócio de teleconsulta, pediam só receita, adiavam, o consultório deu uma esvaziada. Eu ficava lá em casa pensando na vida, o que vai acontecer, o que deu errado, será que minha vida está boa, está ruim, e agora, o que eu faço? Né? Meu casamento está bom, meu filho está indo bem, você começa a olhar para outras coisas, reavaliando a vida. Eu acho que depois desses 2 anos, algumas áreas da minha vida estão melhor cuidadas do que naquela época. Eu acho que estão. Eu acho que estão. Então, para pensar. Se você definhou, para pensar. Será que eu não percebi que algumas coisas não iam bem na minha vida, mas eu estou demorando para tomar medidas que eu sei que eu tenho que tomar para consertar, para melhorar? Daqui a pouco a pandemia acaba e eu não fiz nada para consertar. Aí, além das coisas continuarem ruins ou piores do que estavam antes, eu vou estar definhado. Cultivar perseverança. Como é que a gente pode tentar recuperar o gás para continuar lutando, ou voltar a lutar, ou ter gana, energia para voltar a lutar e esperar coisas boas para o futuro? Recuperar o que a gente perdeu, refazer amizades, voltar a florescer. Primeiro, novamente, refletir sobre o que eu aprendi disso tudo. Olhar para o que você conseguiu tirar de positivo, ou se ainda não tirou, não perca tempo. O que eu aprendi com essa pandemia? Será que eu percebi como comunidade é importante, como isso aqui é importante, como é importante dar um alô, um soquinho, olhar para o rosto do outro? Né? Eu tinha perdido isso. Será que eu percebi como é bom ir numa padaria e toda manhã ver aquele cara que faz o pão na chapa? Você não sabe muito da vida dele, mas você sabe que ele vai estar sempre lá. Você quase considera ele como um amigo, né? Mas, no máximo, você sabe para quem ele torce, não vai saber de mais nada assim da vida dele, você não vai perguntar também. Mas essas pessoas fizeram tanta falta, nossa, eu quero ver aquele cara de novo, vou voltar naquela padaria. Né? Bom, o que eu aprendi? Aprendi a viver com menos. Né? Foi tão ruim assim perder as coisas, que eu tinha medo de perder. Se eu perder um pouco mais, se eu ficar um pouco mais pobre, vai ser terrível, eu não vou aguentar. Né? Tem uma história que me comove muito de um filósofo romano, estoico, chamado Sêneca. Vocês já ouviram falar nele? Ele era muito rico, trabalhava como se fosse hoje em dia no mercado financeiro, tinha muitas fazendas, muitos empregados, e era filósofo. Ele tinha o hábito de, alguns dias da semana,
dormir num casebre, fora de casa, no chão, onde também funcionava como que um estábulo, animais frequentavam ali. E ele escreveu sobre isso, dizendo que ele fazia isso para se acostumar com a ideia de que se ele perdesse muito, ou quase tudo, ou tudo do que ele tinha, não ia ser tão ruim assim. Ele sabia sobreviver naquilo, né? Ele ia ficar ok, como era ok dormir no estábulo, naquele casebre, mesmo tendo tanta coisa, né? Será que a gente com essa pandemia não aprendeu a viver com menos, né? Criar novos hábitos, cultivar disciplina. Perseverança tem a ver com disciplina. Então, como é que eu vou fazer para começar a atividade física? Como é que eu vou fazer para ir mais cedo para a cama? Como é que se implementa novos hábitos, né? Para implantar novos hábitos, recomenda-se, primeiro, que você pense com detalhes naquilo que você vai fazer. Então, eu vou começar a correr, e eu quero perseverar naquilo. Semana que vem, vou começar a correr. Basta pensar isso? Não. Semana que vem, quando exatamente? Segunda. De manhã, de tarde ou de noite? Quando é que você pode? De manhã. Que horas? 6 horas da manhã. Tá. Para começar a correr às 6, que hora você tem que acordar? 5:30. Você vai comer alguma coisa antes? O quê? Dá tempo? Vai deixar preparado na véspera? Qual o trajeto que você vai fazer? Até que hora você tem disponível para fazer? Quais outros dias você tem para fazer? Segunda, quarta e sexta? Ah, mas tem algumas quartas que você não pode, porque uma quarta por vez tem outro compromisso. Então, qual outro dia em que eu vou repor isso? Então, os estudos mostram que pensar com detalhes, planejar com detalhes, aumenta a probabilidade de você aderir, tanto iniciar quanto aderir, perseverar naquele hábito que você quer criar. E, no desenvolvimento desse novo hábito, dessa nova empreitada, valorizar mais o foco e o esforço que você está empregando do que propriamente o resultado. Ah, eu queria ter corrido 12 vezes esse mês, 3 vezes por semana. Eu corri só 8. Fracassei. Espera lá, você não corria nada. Você correu 8. Teve dias que não deu mesmo. Sua esposa ficou doente. E você ainda conseguiu repor isso. Depois você se enrolou todo e ficou devendo algumas, mas olha o esforço que você fez. Olha o empenho que você fez. Congratule-se, comemore, dê-se os parabéns. Foque menos no resultado. Fique feliz com o esforço que você faz a cada dia para tentar recuperar o que você perdeu, para tentar recuperar a sua saúde mental. Vai com calma, seja gentil consigo mesmo. Cultivar curiosidade, criatividade. É possível cultivar isso com hábito? É possível. Então eu definhei. Às vezes me falam, vai num museu para ver lá, vai no MASP ver pintura. Para quê? Estou meio assim, para quê? Se fosse antigamente eu iria, agora não. Vai lá no show. Não estou mandando ninguém aqui aglomerar, pelo amor de Deus, né? Você precisa sair, precisa ir num show. Já dá para ir, vamos pensar assim. Não. Deixa para comprar o ingresso de última hora. Não, eu vou ver aqui pelas redes sociais mesmo, né? Continua lá no quarto com o celular, né? Às vezes nem vê, na hora nem vê o show, né? Não, se esforce, né? Eu lembro que quando eu ia no MASP era bacana, faz tempo que eu não vou, mas quando eu ia eu ficava bem. Então tem uma exposição nova lá, eu nem sei direito o que é, nem me interesso muito pelo assunto, mas quem sabe é legal. Eu estou precisando de alguma coisa nova. Eu preciso de alguma coisa que me desperte emoções. Parece que eu estou adormecido, anestesiado. Então para de achar que tudo é chato. Se esforça um pouquinho, quem sabe você gosta de um negócio novo. Quem sabe aquilo lhe desperta emoções positivas. A gente está precisando de emoções positivas. Alegria,
entusiasmo, contentamento, prazer. Faça explorações culturais, né? Vai visitar, faz um bate-volta numa cidade aqui que você nunca viu, você nunca foi antes, mas já ouviu falar que tem alguma coisa lá para ver. Sei lá, vai para Embu das Artes, você nunca foi, né? Eu fui, né? Achei muito chato, desculpa aí o pessoal de Embu das Artes, minha esposa adorou, né? Da próxima vez ela vai sozinha, diz que mulher tem que ir sozinha lá naquela feirinha, né? Enfim, mas a gente foi aí o ano passado, foi um sábado bacana. Aí eu encontrei um restaurante legalzinho lá, foi o momento que eu curti, né? Mas a lembrança do dia foi positiva. Se eu tivesse ficado mais um sábado em casa, naquela época, confinado, não teria tido nenhum ganho. Então, pensa no que você pode fazer de diferente. Apreciar a beleza, dá uma volta no quarteirão, ouve passarinho, né? Já parou para ouvir os passarinhos cantando na cidade? De manhãzinha cedo, é uma sinfonia, a gente não percebe. Olhe as árvores, olhe para os prédios bonitos que tem. Pare para apreciar as pessoas que fazem bem o seu trabalho. Puxa, como esse pessoal da banda toca bem, nunca tinha prestado atenção, né? Que bom, estou pensando em Jesus na hora, né? Mas ok, não. Jesus se reflete na técnica com que eles tocam. Bonito isso, né? Eles devem ter ensaiado muito. Como é bacana ver as pessoas se esforçaram. Como é bom ver um médico atendendo bem. Como é bom você visitar um arquiteto e ele te atender bem e te entregar um projeto bem feito. Como é bom ver o pastor preparar bem o sermão e chegar aqui e dar um banho na alma da gente no domingo. Apreciar a beleza das competências humanas, todos os dons que Deus derramou sobre os homens, a criatividade. Presta atenção, isso vai te fazer mais curioso, mais criativo. Procure significado, propósito, sentido em tudo que você fizer. Mesmo que são coisas repetitivas, é o mesmo trabalho todos os dias. Pare por 5 segundos de manhã e pense, o que é que eu estou vindo fazer aqui? O que eu estou vindo fazer aqui? Atender mais 10 pessoas, a mesma coisa que eu faço todos os dias. Deus me ajuda a ajudar essas pessoas. Me dá graça para ser um canal de bênção nessas pessoas. Me ajuda aqui nesse banco, alguma instituição precisa fazer o que o banco faz, e para o banco fazer o que o banco faz, precisa de mim. Eles me exploram aqui, eu ganho mal, mas como é que a sociedade vai viver sem isso aqui? Precisa ser eu aqui. Ou, está difícil, mesmo que eu pense muito, não consigo detectar qual é o sentido desse meu trabalho, ou disso que eu tenho que fazer. Quando você trabalha no banco, você toma um cafezinho com o teu colega. Quando você trabalha no banco, você dá bom dia para a faxineira, para o ascensorista. Você pergunta se o filho dela melhorou. Tem sentido nisso? Tem muito sentido. Muito sentido. Propósito. Que bom que eu posso cuidar do meu filho que está doente. Que bom que eu ainda posso pagar a mensalidade da escola do meu filho. Isso é propósito. Né? Você pode aumentar o sentido e o significado na tua vida também se engajando em algum serviço voluntário. Se mesmo você de muito pensar, percebe que tua vida está realmente sem sentido, as coisas que você faz habitualmente, procure algo que claramente tenha sentido. Procure aqui uma instituição para ajudar, na IBAB, algum serviço voluntário. Uma coisa que me irrita um pouquinho, confesso, é aquele discurso das pessoas que fazem algum trabalho voluntário e quando são entrevistadas dizem o seguinte: isso aqui me faz um bem maravilhoso, né? Eu venho aqui para doar para as pessoas e quem recebe no final sou eu.
É verdade isso? Acontece isso? Acontece. Deveria ser a principal motivação? Quer dizer que até quando você faz o bem, é para receber alguma coisa? É isso? Você está fazendo o bem para se sentir melhor? Mas aqui é isso que eu estou recomendando. Para a nossa cura. Está faltando sentido? Está faltando propósito? Acolha um sentido que não foi você que percebeu. Frequente uma instituição, frequente um trabalho beneficente, ajude aqui na igreja. Faz esse esforço, tua vida vai ter mais sentido. Cultivar isso que eu chamei de emoções positivas ou de entusiasmo. E aqui a gente já vai caminhando para o final da palestra. Como é que você pode aumentar a frequência com que emoções positivas vibrem aqui dentro? Compartilhando eventos positivos com os outros. Você chega em casa do trabalho, você só conta coisa ruim, você só conta desgraça. Né? Você só liga para as pessoas para pedir ajuda ou quando você está mal. Por que você não liga para a tua mãe para contar algumas coisas boas que aconteceram na tua semana de trabalho? Ela vai ficar contente. Você também vai ficar contente porque tua mãe ficou contente. Né? Por que você não compartilha com a sua esposa alguma coisa boa que aconteceu? Né? Estar ao ar livre, principalmente em contato com a natureza. Existem alguns estudos mostrando que a atividade física, por exemplo, é boa para depressão, mas é melhor ainda quando feita outdoor, exposta ao sol, ao céu, às árvores, ao ar fresco. Exposição à natureza tem um efeito antidepressivo por si mesmo. Algo que parece assim, idiota, óbvio, mas que a gente não pratica, porque a gente se habitua com coisas ruins também, a praticar coisas ruins. A gente tem vícios, que é esse terceiro item, aumentar atividades agradáveis e diminuir desagradáveis. Para pensar, o que você faz com frequência? Programas, hábitos que você tem e que te fazem mal ou não te trazem alegria. E nos quais não há um imperativo moral para que você os faça. Né? Por que não deixar de fazer isso e fazer alguma coisa que você sabe que você gosta ou vai te fazer bem? Vou contar uma experiência muito recente pessoal. No segundo semestre do ano passado, eu achei que eu estava languishing. Achei que eu estava meio definhando, ou tinha definhado. Estava trabalhando bem, estava mais ou menos tudo bem em casa, mas uma sensação de que assim, olha, estou com 45 anos, com 55 vai ser mais ou menos a mesma coisa, com 65 mais ou menos a mesma coisa, com 70 mais ou menos a mesma coisa, vou estar fazendo as mesmas coisas. Talvez um pouquinho pior, porque eu já devo estar com algumas dores, já vou ter alguns problemas a mais de saúde. Então não tem mais muito o que esperar. Né? Então, tinha alguns sonhos assim, que com algum prejuízo que tive na pandemia, talvez não possa mais alcançar. Então é mais ou menos aqui que eu posso atingir. Então é mais ou menos isso aí. Tá bom. Mas um amigo meu, o exemplo dele me chamou a atenção. Vocês conhecem essa pessoa, é daqui. Essa pessoa é psicóloga, é um psicólogo. E ele, além de psicólogo, ele é um pouco mais velho do que eu. De 4 anos para cá, ele começou a surfar. Começou a surfar todas as sextas-feiras. Encontrou um amigo surfista, já com mais de 70 anos de idade, e aprendeu a surfar, e faz um bate-volta na praia todas as sextas-feiras. Sai cedinho, começo da tarde já está de volta. Com isso ele melhorou fisicamente, o humor dele melhorou, a disposição, a alegria de viver. Ele começou a praticar atividade física durante a semana, andar mais, ao invés de andar de carro, para quando chegar na sexta-feira ele estar
com mais condição atlética para surfar melhor. E eu comecei a ter uma boa inveja daquele grande amigo. E me lembrei que há 20 anos atrás, eu também surfava. E depois eu entrei na faculdade, muito estudo, muito plantão depois, residência médica, muito consultório. Comecei a surfar cada vez menos, perdi a condição física, quase me afoguei um dia, melhor parar com isso aqui. 20 e poucos anos de idade, mais de 20 anos. Muito bem. Mas como era bom aquilo, até que eu fazia bem aquilo lá. Puxa. Alguns meses atrás fui viajar e um amigo que estava comigo tinha uma prancha. Peguei a prancha dele, fui tentar ver se eu ainda conseguia alguma coisa. Consegui. Malemala ali, deu certo. Não mais do que 15 minutos, 1 a 2 ondas, falta de ar. Mas ok, opa, ainda dá. Vou esperar ficar com 50, 55, ficar com algum problema no menisco, aí não vai dar mais. Ainda dá, acho que ainda dá. Pessoal, vamos começar a ir para a praia? Minha esposa não gostava, Não, que para a praia? Você está louco, Você está louco. Que a coisa grudenta, areia, mar, não gosto daquilo, eu aquela vontade, estou pensando em surfar. Você é louco, você é gordo, Lá em casa é assim, o dia inteiro, só bullying, Você não faz nada, é preguiçoso, faz 15 anos que você fala que você vai começar a fazer exercício, é só descer 3 andares aqui do prédio. Você não faz nada, eu vou comprar uma prancha. Vou comprar roupa adequada, você vai ver. Você está doido, Tá bom. Comprei a prancha, comprei lá, melhor que eu vi, aquela que eu gostei mesmo. Comprei uma roupa bacana para surfar, uma bermuda bem bacana. Não vou levar para casa, pus lá no depósito do consultório, Escondido lá, Bom, qual que é a programação? Acho que eu comprei em setembro ou outubro. Tá pelo andar da carruagem, acho que a gente só vai para a praia lá em dezembro. Só vou conseguir convencer o pessoal a ir lá para dezembro, E quase que não deu certo, a ponto de eu dizer assim, sábado agora eu vou, tá bom? Vou acordar às 5h30 da manhã, estou indo. Se vocês quiserem ir comigo, minha esposa e meu filho, eu tenho um filho de 13 anos, se vocês quiserem ir, vocês vão, senão eu vou sozinho. Começo da tarde, estou de volta. Eu acho que bateu o desespero, lá em casa, minha esposa falou, não, eu vou resolver o seu problema. E aí ela contatou uma amiga que tem um apartamento na praia e reservou aquele final de semana, fomos todos. Isso foi no início de dezembro. Passamos um final de semana maravilhoso. Minha esposa adorou aquela praia, aquele local, teve uma experiência diferente de praia, encontrou lá uma amiga que estava no mesmo condomínio, que está sempre por ali. Enfim, dos últimos 5 finais de semana, eu já surfei em 3. E eu encontrei esse meu amigo na segunda-feira, almocei com ele. E ele me vendo de longe, eu cheguei primeiro lá na padaria onde a gente comeu. Eu estava sem óculos, porque estava de máscara, estava embaçando. E eu estou meio vermelhão, eu sou muito branquelo, Eu estou meio vermelhão, porque eu tomei sol esses dias. Ele disse que de longe ele não achou que fosse eu. Ele não me reconheceu num primeiro momento, ficou meio assim. Acho que é uma cor um pouquinho mais saudável. E eu estou me sentindo melhor. E eu consegui com isso trazer uma experiência fantástica para minha família. Meu filho, o tanto que eu pulei de onda com ele no último sábado, fiquei 3 horas na água com ele, pulando onda. Fiquei destruído depois. Mas foi muito gostoso. Minha esposa está muito feliz. Fica conversando lá com a amiga dela, vai tomar um sorvete, vai andar na praia. Está todo mundo feliz e com esse projeto de continuar indo, pelo menos umas 2 vezes por mês aí, para eu surfar, eles curtirem. Estou tentando ensinar meu filho a surfar também. Vamos ver, está com um pouquinho de medo ainda.
mas acho que vai dar certo. E já está sendo muito bom. Né? Isso me trouxe emoções positivas, entusiasmo. Eu olho para o próximo fim de semana, já sei que vai ter alguma coisa legal. Parece banalidade isso, né? Para sair do languishing, do definhamento, a gente tem que ter coragem de arriscar. Ou de lembrar de alguma coisa lá de trás que era legal e que por circunstâncias da vida, você largou. Mas você sabe que você gosta disso. Não deixe as pessoas dizerem que já passou o tempo, que você não vai conseguir mais. Ainda dá tempo. Você pode fazer. Talvez celebrar pequenas coisas, talvez não, com certeza. Os tempos ruins vão voltar a acontecer. Enquanto as coisas estão boas, celebre. Pastor Ed René fala muito sobre isso. Ou o último item aí, experimentar uma nova receita, começar a ler um novo livro. Começa a ler um novo livro, está pensando muita abobrinha, começa a ler um romance novo. Os melhores períodos que tive no começo da pandemia foi quando eu mergulhei em algum livro. Está com preguiça? Supera, né? Tem aquele momento heróico de começar finalmente a ler. De repente, quando você vê, está na metade do livro. E eu termino com esse slide aqui dessa figura simpática, que todo mundo conhece, e essa frase proferida pelo Papa Francisco em abril de 2014, que muito me marcou e da qual eu me recordo com muita frequência. Peçamos ao Senhor a graça de não termos medo da alegria. Né? Decore isso. Peçamos ao Senhor a graça de não termos medo da alegria. 2 anos e meio de sofrimento, de privação, a gente fica com medo de experimentar alegria. Porque essa alegria pode ser ilusória, pode ser falsa, pode ser muito transitória, ou o sofrimento pode se intensificar. Perca o medo. Deus quer você alegre. Peçamos a Deus a graça de perdermos o medo da alegria. E Ele dá alegria para a gente. Obrigado, queridos.